Hoje será demonstrado a determinação do campo geomagnético através de uma bobina de Helmholtz. Os materiais necessários para realizar o experimento serão uma bobina de Helmholtz, uma bússola, um multímetro digital e uma fonte de tensão ajustável. No primeiro passo, iremos medir e testar a continuidade e a resistência das bobinas antes de montarmos o equipamento. Para fazer isso, vamos utilizar do multímetro digital na escala de resistência. Após feito o teste de continuidade, podemos realizar a soldagem das bobinas. É importante realizar o passo anterior para garantir que, após a soldagem, as bobinas estejam realmente conectadas em série sem uma interrupção no circuito. Após a soldagem do equipamento, podemos iniciar o processo de montagem. As bobinas serão dispostas de uma maneira que a distância entre elas seja igual ao seu raio. É esse o fator que condiciona a uniformidade do campo. Após posicionar as bobinas, pode ser instalado a mesa e a trava de segurança para garantir o espaçamento entre elas. A mesa servirá como base para ser posicionada uma bússola, onde teremos a verificação da direção do campo geomagnético. Após esse processo, a bobina será conectada a uma fonte de tensão ajustável. É por meio dessa fonte que vamos poder controlar qual é a intensidade da corrente que passará entre as bobinas. Na imagem A, podemos notar a bússola se orientando somente pelo campo magnético terrestre, que está representado na figura pelo vetor BT. Na imagem B, podemos notar a presença de dois outros vetores, BH e BR. BH representa o vetor da intensidade magnética produzida pela bobina de Helmholtz. Já BR é a resultante da soma vetorial entre BT e BH. Para a coleta dos dados foi utilizado 8 medidas diferentes para a deflexão na agulha da bússola. Desse modo, podemos notar que quando a bússola sofre influência do campo produzido pela bobina de Helmholtz, ela passa a se orientar para a soma vetorial entre o campo magnético da Terra e o campo magnético produzido pela bobina. Primeiramente, variou-se a fonte de tensão para que a corrente elétrica aplicada nas bobinas fosse capaz de produzir um campo magnético que gerasse uma deflexão de 10 graus. Quando este ponto foi alcançado, os dados foram coletados. Esse procedimento foi repetido 8 vezes, obtendo 8 diferentes deflexões para a agulha da bússola, aumentando-se a diferença entre as deflexões de 10 em 10 graus. O procedimento de coleta de dados foi repetido 5 vezes, se obtendo 5 tabelas diferentes. A tabela apresentada na tela, na verdade, é a média de todos os dados coletados. O valor do campo magnético terrestre na região de Janaúba, onde foi realizado o experimento, é igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 1 Gauss. O valor encontrado através desta análise foi igual a 1,84 vezes 10 a menos 1 Gauss. O erro calculado foi igual a 6% e, portanto, o experimento foi considerado como satisfatório.